Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Caleb, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Educação Física da UFTM e é um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre primeiros socorros e algumas situações que a gente pode enfrentar no nosso dia a dia e também na nossa atuação profissional. Então é uma matéria muito importante para a vida, tá bom? Vou estar projetando aqui e a gente já começa. Isso aí, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando de basicamente 3 assuntos, que é choque, e aí todos os choques que envolvem mordida de cobra e queimadura, tá bom? Vamos começar com choque. O que é o choque, né? Choque é uma situação em que algumas alterações no corpo podem levar à morte. Então o mais importante é que o choque ele precisa de atendimento médico imediato, tá bom? Então são diversos tipos de choque, vou citar aqui, depois a gente vai falar de alguns principais. O choque anafilático é causado por uma alergia grave, alguma reação do corpo. Então, a picada de abelha, algum inseto, camarão também, quando a pessoa come, ela tem alergia, gera uma série de problemas. O choque séptico está relacionado à invasão do corpo por algum micro-organismo, pode vir de uma infecção local ou de algum agente externo. Tá? Então, ele entrou na corrente sanguínea e ele se espalha rapidamente pelo corpo e causa uma infecção generalizada. É um quadro bem complicado e bem urgente também. Choque hipovolêmico, causado pela perda de sangue, tá? A gente vai falar ainda em outra aula sobre hemorragias, então esse é um choque também bastante, necessita bastante cuidado e atenção. Choque psicogênico, né? Então ele é causado por algum fator psicológico, estresse, medo, ansiedade, então quando a pessoa entra em estado de choque, que a pessoa fala, ela trava, ela não consegue ter mais reações. Então precisa ser tratado também. Choque elétrico, esse na verdade é o mais comum, né? Então a gente vai falar bastante sobre ele, alguns perigos que envolvem os primeiros socorros nessa situação. Choque metabólico, causado por grande perda de líquidos no corpo, né? Diarreia, vômitos e etc. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de choque anafilático. Essa é uma aula muito rápida, tá? Então a gente vai passar bem rápido, qualquer dúvida, com certeza a professora Camila vai estar à disposição. E eu também, né? Vocês podem pegar o meu contato com ela, ela pode passar para vocês, tá bom? Choque anafilático, então, algumas características para a gente perceber que a pessoa, ela tá em choque, né? Então, inchaço da boca, olhos e nariz. Então, se tiver um ambiente externo, né? Verificar se não tem abelhas por perto, algum tipo de inseto que possa ter causado isso, tá? Dificuldade de respirar com chiado, então começa a fechar aqui as vias respiratórias, então a pessoa começa a ficar com dificuldade, dor abdominal, náuseas e vômitos, sensação de bola na garganta, né, pelo fechamento das vias aéreas, e aumento dos batimentos cardíacos, então a pessoa começa a respirar com dificuldade, falta oxigênio no corpo, o corpo se adapta, né, ele começa a aumentar os batimentos cardíacos para tentar manter a distribuição de oxigênio. Então, isso são características que a gente já percebe que é um choque anafilático, tá bom? Então, tomar alguns procedimentos e já de pronto chama, né, o atendimento, ambulância, bombeiro, SAMU, qualquer coisa que houver na sua cidade, né? E aí você tem que manter a pessoa calma, né? Caso ela desmaie, você deita ela de lado para evitar qualquer tipo de secreções, né, que ela libere no corpo. Então, nas vias aéreas, piora essa situação, né? Verificar sempre e monitorar a respiração da pessoa, porque começa a fechar as vias aéreas, então a gente precisa evitar que se feche totalmente, né, isso. E isso no caso dela desmaiada, né? Quando ela está acordada e conversando com você, ou pelo menos respondendo visualmente com as mãos e tudo mais, é mais tranquilo. Mas se ela desmaiar, você precisa ficar muito atento, verificando se está tendo respiração ainda, nem que seja um pouquinho, para que ela aguente chegar o suporte médico, tá bom? E o tratamento é injeção de adrenalina ou uso de uma máscara de oxigênio para usar na respiração. Dependendo da instituição, isso deve ter, né? Mas a maioria das vezes isso não vai acontecer, né? Se for na rua, se for numa caminhada, outdoor, algum tipo de atividade que a gente faz, né? Tipo rapel, essas coisas assim. Então é preciso chamar rapidamente o suporte e manter essa pessoa respirando de alguma forma, tá bom? Choque séptico, esse aí a gente
só diagnostica através de exames, mas tem algumas dicas que o corpo dá, né? Então, sintomas, né? Extremidades frias e pálidas, temperatura alta ou muito baixa, pressão arterial baixa, palpitações, frequência cardíaca acelerada, falta de ar e descoloração da pele. Então isso aí, algum micro-organismo, algum tipo de infecção, em algum machucado, alguma coisa, entrou no corpo e aí começa a ter essas reações. Então encaminhar essa vítima rapidamente para atendimento médico. Choque elétrico, tá? Então muito importante a gente entender sobre choque elétrico, porque isso pode acontecer no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, em qualquer outro lugar, na rua, né? Com essa nossa fios soltos aí, alguns bairros tem mais isso do que outros, mas é perigoso e é possível de acontecer com a gente, tá? Tomara que não, mas é uma possibilidade, tá joia? Então o que o choque elétrico pode causar? Ele pode causar queimaduras, então onde teve o contato ali, e aí dependendo da intensidade, essa queimadura causa uma necrose muito grande, pode causar até perda de membros, tá bom? E parada cardiorrespiratória, né? Então ali é onde você vai ter que tomar algum tipo de procedimento após estar todo mundo em segurança. Então, tente desligar a chave geral quanto antes. Então, se é em casa ou na escola, né, ou no seu trabalho, onde você tem acesso à chave geral, primeira coisa, desliga. Nesse momento você cessa o choque. Então você para, você consegue dar o suporte, você consegue dar os primeiros socorros, porque ninguém vai tomar mais choque, já foi cessado aquele problema, tá bom? Caso você não tenha acesso a isso, você precisa desconectar o fio ou aquele local que ele está em contato para cessar o choque, né? Então você vai ter que usar objetos isolantes, como cobertas, toalhas secas, coisas que não conduzem energia, tá certo? Então um pedaço de pau, cabo de vassoura, essas coisas. E aí você vai desprender o objeto, né, o fio, tirar de onde está encostando na pessoa, e aí após isso, com toda a segurança, não se aproxima do fio, não se aproxima da água energizada, que se for o caso, né, porque senão você pode ser mais uma vítima. Então tá ali, ó, os exemplos. Primeira coisa, desliga a chave geral, né? E se não for possível, aí você, mesmo com a chave geral desligada, tá? Use materiais que não conduzem energia. Então desencosta o fio ali daquela pessoa o mais rápido possível, porque ela vai estar em choque, ela vai estar ali queimando, né, superficialmente por dentro, tá bom? Tem um vídeo no YouTube que vocês podem digitar lá. Eu não coloquei o link, ele é bem forte, então se você quiser você pode entrar lá, tira as crianças de perto. Chama Choque Elétrico Manaus. Um rapaz estava fazendo um corte de árvores e ele tomou um choque, e aí as pessoas foram lá despreparadas, sem atenção, foram ajudar essa pessoa. E aí um outro rapaz encostou no choque, então foram duas vítimas em vez de uma. Então, primeira coisa, verifica a segurança, verifica se não tem fios soltos, outros fios, além daquele que a pessoa está tomando choque, para depois você tomar as atitudes, tá? Senão vão ser duas vítimas, 3, 4 em vez de uma só, tá bom? Olha só, então após cessar o choque, você vai começar o atendimento de primeiros socorros. Então, precisa de procedimentos de suporte básico de vida, né? Então você vai fazer todos os procedimentos, né? Então você vai ligar para o SAMU, né, 192, ou pro bombeiro, né, 193. E se a vítima estiver consciente, né, não chegou a desmaiar, você acalma a vítima, avisa que já foi chamado a ambulância, né, e tudo mais. Procura a área de queimadura, isso para você entender onde é que foi realmente que encostou, evitar né, cuidar daquela região, evitar de encostar e tudo mais, e causar até uma infecção, qualquer outro tipo de coisa. E caso tenha parada cardiorrespiratória, né, a pessoa está desmaiada, você percebeu que não está tendo pulso e nem está tendo respiração, tem que iniciar a RCP, tá joia? Então fazer lá as massagens e as respirações, se for o caso, tá joia? E isso aí todo mundo consegue acesso, né? No Google tem as quantidades lá. Isso muda várias vezes durante, né, cada ano, isso muda, né? 30 massagens, 5 insuflações, aí já foi menos, já foi. Então assim,
Não, depois, quem tiver curiosidade, pode verificar aí na internet, tem várias coisas, principalmente site de bombeiro, vai explicar melhor. A gente não está com muito tempo, tem que correr aqui com a aula, tá bom? Então ali, ó, pise no chão seco, ou seja, não pise no chão molhado, utilize calçados de borracha e use alguma coisa de forma de isolamento. Não se torne a próxima vítima, tá bom? Mordida de cobra, tá? Então os primeiros socorros podem salvar a vítima. Então se a gente conseguir dar o suporte rápido, a pessoa ainda consegue sobreviver, tá bom? Dependendo do local que tá. Então procure imediatamente ajuda médica. Então vai levar essa pessoa pro médico, né? Coloca dentro do carro e leva, ou dependendo da situação, se não tiver, tem que chamar o bombeiro, né? Chamar a SAMU para vir e fazer o atendimento. E aí você precisa, é uma coisa muito importante, que muitas vezes no desespero a gente esquece, a gente precisa descrever as características da cobra. Se você sabe qual cobra que é, né? Aqui no Cerrado é muito comum cascavel, jararaca, né? Coral. E aí você consegue falar pro socorrista ou pro médico, onde você for levar, porque aí ele vai conseguir administrar o soro antiofídico, que é o que vai cessar a ação do veneno, mas tem que ser o soro correto. Então cada cobra tem o seu, que foi desenvolvido aí pelas indústrias farmacêuticas, que eles conseguem cessar o efeito do veneno. Mas precisa saber qual cobra que é. Então se tiver celular, se for possível, se não você entrar em risco também, tirar uma foto, eu acho que seria interessante. Hoje em dia a tecnologia nos ajuda nisso. Se tiver sem celular, tiver no desespero, verifica lá, uma cobra com tais características, e aí você ajuda o suporte médico a ajudar essa pessoa que você está socorrendo, tá bom? A única coisa que você vai fazer é lavar o local com água e sabão, o soro fisiológico, tá bom? Só isso, a vítima tem que permanecer deitada, né? Então o tempo todo, por quê? Porque aí você diminui os batimentos cardíacos da pessoa, vai acalmando ela para que não haja, o veneno não se espalhe mais do que o normal, né? Então se a pessoa precisar caminhar, correr para ser socorrido, esse veneno vai se espalhar muito mais rápido e os efeitos vão ser muito piores, tá bom? E aí a gente precisa tirar os anéis, pulseiras, adereços, tudo que possa geralmente há inchaço, né, nos membros e nas regiões, então é bom tirar tudo isso, porque se inchar fica impossível depois, pode causar outros tipos de problemas piores, tá bom? O que não deve fazer? Administrar bebida alcoólica, não vai adiantar, não vai passar dor. Administrar qualquer medicamento também não, deixa isso para o médico, tá bom? Aplicar qualquer coisa sobre a mordida, né? Então avô e avó aí tem várias dicas legais aí, mas não façam isso, simplesmente lave o local, leve para o atendimento médico. Sucção do veneno, então tem esse mito, né, de que você vai sugar o veneno ali, ele não vai se espalhar pela corrente sanguínea, tá bom? Torniquetes e garrotes, a gente vai falar mais na aula de hemorragias, tá? Mas resumindo, tem uma fotinha aqui do lado que vai mostrar que se você fizer um torniquete ou garrote para evitar que o veneno se espalhe, você pode causar aí uma gangrena, uma necrose muito grave no membro que você impediu o acesso do sangue. Então vai piorar mais a situação, então não faça isso. E não corte o local da picada, né? Vai tentar de alguma forma tirar o veneno, alguma coisa assim, tá bom? Simplesmente lava e leva rápido a pessoa para o suporte médico. E aí, algumas dicas rápidas para a gente identificar as cobras, tá? Existem exceções, que fique bem claro isso, depois você pode procurar mais na internet, tem muitas coisas. Mas geralmente a cobra venenosa, ela tem essa fosseta loreal, né? Que ela é um local que é térmico, ela consegue verificar as coisas e as possíveis vítimas dela e tudo mais. Então, entre o olho e as narinas tem esse buraquinho, tá bom? Existem exceções, mas é uma boa regra para a gente identificar uma cobra venenosa. Então, as peçonhentas têm algumas características: cabeça triangular, né? E os olhos em forma de fenda, assim, né? Então, é bem característico. Também tem exceções, mas a maioria pode seguir essa regra que é certa, tá bom? E as cobras que não são peçonhentas, não venenosas, elas são mais contínuas ali, né? No formato do corpo e cabeça, e os olhos arredondados. As escamas também são características, bem ásperas e pontudas, né? E é isso. Queimaduras. Então, queimaduras podem ser causadas por fogo, radiação, eletricidade, substâncias químicas ou calor, né? Então não é só fogo, tá bom? Várias coisas podem causar queimadura. E aí tem os 3 graus, né? E a gente vai falar mais especificamente de cada um, mas resumindo, o primeiro grau atinge só a camada superficial, uma vermelhidão ali, né? Uma ardência.
Segundo grau já atinge uma região secundária e aí nota-se aparecimento de bolhas, tá bom? Isso é bem característico. E a de terceiro grau ela vai mais profunda na pele, então pode causar aí necrose local afetado, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho agora. Então tá aí, ó, a caracterização, derme e epiderme ali, então as terminações nervosas é onde a gente que vai influenciar na dor, né, da segundo para o terceiro grau ali. Então, primeiro grau, queimadura muito comum, né, de sol, né, quando a gente vai para o clube, praia, ou precisa trabalhar muito, tá exposto ao sol. Então, deve-se só resfriar o local com soro fisiológico, água fria, e se tiver alguma pomadinha contra queimadura, é interessante colocar, porque também essa não precisa de atendimento médico na queimadura. Caso venha acontecer uma questão de insolação e outras coisas, aí sim, tá bom? Mas só queimadura tranquila. Não é boa, mas é mais tranquila. Segundo grau, então, começa a aparecer as bolhas, né? E essas bolhas são importantes na recuperação, então só resfriar a área com soro fisiológico ou água fria corrente abundante, tá bom? Muito importante não estourar as bolhas, porque ali contém esse líquido, né, que já vai atuar na recuperação daquela pele, tá bom? Então não fura. Além disso, você pode levar impurezas para dentro do seu corpo e causar infecções e outras coisas mais. E aí você vai colocar uma gaze úmida, né, após ter resfriado o local, e deixar ali por 48 horas, né? Se você não tiver acesso a médico ou qualquer coisa, deixa ali, e aí só depois você tira aquilo, porque aí você evita infecções ali, porque nos primeiros 48 horas a região está bem sensível, né? Se tiver condições e acesso, usar pomadas contra queimadura, tá bom? Terceiro grau, essa aqui é bem séria, então vai ter que resfriar a região com soro fisiológico, né, ou água fria, tá bom? Se a área for muito extensa, aí é interessante envolver a vítima num lençol limpo e molhado, muito importante que seja molhado, soro fisiológico ou água limpa, tá? Água fria limpa. E aí, essa é uma queimadura muito grave, então essa aí, não tem dúvida, pode levar para atendimento médico, que vai precisar de procedimentos ali mais complexos, tá bom? O que a gente não deve fazer, tá? Retirar pedaço de roupa ou tecido que esteja grudado na pele. Então isso aí pode piorar muito mais e atrasar a recuperação e causar dor no paciente ali, na vítima desnecessária. Aplicar gelo sobre a queimadura, então, às vezes a gente tem essa ideia de que o gelo vai ajudar, mas ele pode até piorar, né? E colocar receitas caseiras, manteiga, creme dental, outras coisas que muitas pessoas falam que pode ajudar ou não, mas você pode levar, de novo, impurezas, qualquer outro tipo de problema e piorar a situação. Então não fazer isso. E aí envolver o ferimento com panos secos, que pode grudar ali naquela região queimada e na hora de retirar, piorar também a situação e causar mais dor, mais incômodo desnecessário para o paciente ali, tá bom? Gente, muito obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tem muita coisa na internet que vocês podem pesquisar mais e se inteirar. Qualquer dúvida aí, com certeza a professora Camila está à disposição de vocês, eu também, se precisarem, ela pode passar meu contato para vocês. E bons estudos e até a próxima aí. Abraço.